A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras diárias de leitura da Palavra de Deus. Que privilégio, né? Olha, eu sei que muitas vezes a gente não leva isso em consideração, mas presta atenção nisso que eu vou falar. É um privilégio ler a Bíblia todos os dias. Há países que a Palavra de Deus não entra. Há países que a Palavra de Deus não pode ser proclamada, não pode ser lida, não pode ser anunciada. E nós vivemos numa nação que, graças a Deus, por enquanto, tudo vai muito bem nesse sentido. Graças a Deus. Então, sinta-se, entenda, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada porque você tem acesso à Palavra de Deus. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale conosco através da leitura que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5, até o capítulo 7. Então nós vamos ler o 5, o 6 e o 7. Hoje nós vamos ler sobre a cura de Naamã, algo extraordinário. E outros milagres, né, que Eliseu vai operar, Deus vai fazer através deste homem. E que bênção, louvado seja Deus. O profeta Elias, registrado na palavra de Deus, tem 7 milagres. E Eliseu pede porção dobrada, né? E Eliseu vai realizar 14 milagres extraordinários, relatados na Bíblia. Nós vamos ver que até ele morrer, são 13. Estaria faltando um. Mas diz a Bíblia que após ele morrer, onde ele foi sepultado, certa feita eles estavam carregando um morto e o morto caiu na sepultura onde ele havia sido sepultado. E quando o morto cai naquela sepultura, ele se levanta, ele ressuscita e ali completa o 14º milagre na vida deste homem de Deus chamado Eliseu. Então, Deus é extraordinário naquilo que ele promete, naquilo que ele faz. Ele é soberano, ele é Senhor da história, e isso é demais. Espírito Santo, o Senhor tem acesso ao nosso coração agora, o Senhor tem acesso ao coração dessa pessoa. Senhor, eu também peço agora que o Senhor abençoe que esta leitura, ou ela vai ouvir, ou assistir, eu lendo aqui, Senhor, que isso seja uma bênção para essa pessoa e que ela também compartilhe com outras, ó Deus, para que todos sejam abençoados. No nome poderoso de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A cura de Naamã. O rei da Síria, capítulo 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: "Vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel." Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: "Com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: "Acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que eu cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar." Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: "Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel."
Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois ele apenas disse: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Elias, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por mais uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. A ganância de Geazi, que é o servo de Eliseu. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas na região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu as 2 roupas de prata, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro da casa. Entrou para ver seu senhor Eliseu. Este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mentiu 2 vezes. Mentiu quando falou com Naamã e mentiu agora de novo. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos,
Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Meu Deus! Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele estava branca como a neve. Misericórdia. Tá vendo só? Capítulo 6. O ferro do machado. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse Eliseu. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez o machado flutuar. Peguem-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e pegou o machado. Eliseu frustra o exército da Síria. Que milagre extraordinário. Você já viu um machado? É de ferro, aço, cai na água, afunda. Então aqui está mais um milagre extraordinário. Eliseu frustra o exército da Síria. Preste atenção nesse texto aqui também, que ele é lindo. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Meu senhor, o rei. Não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos, que é um lugar reservado, né? O rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra, cavalos, para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra em toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre agora os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um banquete, um grande banquete, e os mandou de volta para casa.
para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Ben-Hadad cerca Samaria. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó, meu senhor, o rei, por favor, ajude-me." Ele respondeu: "Se o senhor não ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema?" E ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que, por baixo do manto, ele usava um saco junto à pele. Então o rei jurou: "Que Deus me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje." Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: "O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele." Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: "Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor?" Capítulo 7. Eliseu respondeu: "Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata." O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não deveria acontecer." Eliseu, porém, respondeu: "Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Leprosos vão ao acampamento inimigo. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. "Por que ficarmos aqui sentados esperando a morte?" perguntaram uns aos outros. "Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido." Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir um ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e som de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: "O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem." Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo, pegando a prata e o ouro e a roupa que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: "Isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as boas notícias, essas notícias lá no palácio." Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. "Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém", disseram eles. "Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali." Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio: "Israel saqueia o acampamento." O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: "Vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturarem com vida e conquistar a cidade quando sairmos." Um de seus oficiais disse: "Seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que ficarem aqui e morrerem com o restante de nós."
Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos, e os sírios tinham abandonado a sua fuga. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade. Mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu conforme o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei que havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Gente, isso é muito sério. Deus não conhece impossível. Então, se ele falar que vai acontecer, creia. Ele disse em suas palavras o que deveríamos saber. Portanto, não duvide, pois ele é o mesmo Deus. Hebreus fala, que ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã, e sempre o será. Então que nesse dia, a boa mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida. E se alguma coisa lhe falta nesse dia, o Deus provedor, o Jeová Jiré, lhe providenciará. E todo aquele que crer e disser amém, assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém.